Mano, você como um cara estudioso, não só de Bíblia e de várias outras áreas como um pastor, você consegue enxergar contradições na Bíblia? Tem algumas situações que às vezes as pessoas ficam meio sem saber se aquilo é o correto ou não. Mas aí a gente tem que começar a estudar o quê? Pelo menos eu, quando eu tive esses momentos de indagações, eu comecei a estudar muito sobre as questões que aconteciam na época. Como nós estávamos aqui naquele breve bate-papo aqui antes de entrarmos no ar, as questões antropológicas, né? As questões de por que acontecia aquilo lá ou aquela situação em determinados momentos, que davam a intenção de que iria chocar, ou determinadas situações que iriam trazer constrangimentos. Pegando o fio da meada aí, como a gente estava falando de mensageiro, tem um período que o rei Davi ele vai mandar uma mensagem para o Ben-Hadad, que tinha assumido o governo das terras da Síria. Só que nesse momento, ele manda os mensageiros, e quando os mensageiros chegam lá, eles têm as suas partes das vestes cortadas pela metade e as partes da barba raspada pela metade. Só que Davi tinha mandado os mensageiros para trazer condolências, perguntar como que estava o reinado, se as coisas estavam tudo boas e favoráveis. Só que aí os mensageiros eles retornam desta forma. Então eles foram desonrados. Uma ética foi quebrada. Quando eles voltam dessa forma para o rei Davi não admite aquela situação, Júnior. Ele fala, não admito que eles façam essa desonra, essa vergonha para os meus mensageiros. E aí Davi vai e decreta uma guerra contra aquele reinado da Síria. Aí se a gente vê de bate-pronto, fala, poxa, mas vai decretar um reinado por uma situação? É porque naquela época, naqueles momentos, a questão de honra era algo de muito peso, algo de muito valor, que tinha que ser conservado, que tinha que ser... a tradição tinha que perdurar. Então, se alguém saísse daquela situação, seria uma pessoa que ela não teria caráter e nem escrúpulos. Então, aquilo tinha que acontecer. Aí foi declarada uma guerra. Então, ou seja, Davi mandou mensageiros para trazer uma mensagem favorável e ele foi recepcionado como? Seus mensageiros, na verdade, porque eles estavam representando Davi. Então, era a mesma coisa que Davi está ali, entregando a mensagem. Eles eram os representantes de Davi. Eles tinham que estar ali na íntegra. Tinham que estar ali muito bem agrupados e alinhados. Só que aí o que acontece? Eles são recebidos daquela forma, de forma de zombaria. Então, ou seja, Davi, ele acabou tomando as dores porque eles sabiam que aqueles mensageiros eram homens que estavam representando a ele, não somente a ele, como ao Deus eterno. Então, por esse feito, ele declarou uma guerra. Aí podemos falar, poxa, mas declarou uma guerra só por causa disso? Só por causa desse momento? A verdade ali foi entregue o quê? Uma gratidão foi entregue com uma ingratidão. E foi quebrada a ética, né? E foi quebrada a ética. A ética era deixar que os mensageiros voltassem intactos. Intactos, exatamente. E aí, falando em contradições da Bíblia, o pastor, o que você... Você falou que já encontrou algumas contradições e você foi buscar outros conhecimentos. Me dá um exemplo. Boa, que eu acabei não concluindo. Os conhecimentos é o quê? É buscar a profundidade da situação da época, como eu tinha mencionado. Os costumes. Os costumes da época. Por que aconteciam aquelas situações? Me dê um exemplo. Por que aconteceu? Você se viu ali, pô, isso aqui parece uma contradição, preciso buscar mais conhecimento. Uma situação que parece contradição, vamos lá. Que você buscou conhecimento e conseguiu esclarecer. Uma situação que eu busquei, que eu precisei de um esclarecimento. Tem algumas, hein? Tem algumas. Tem algumas situações que você ficava assim, tipo assim, mas como isso pode ter acontecido? Vai, vamos lá. Eu vou usar Antigo Testamento. Vou usar aquele momento que Moisés precisava chegar até a Terra Prometida. Ele estava ali andando com o povo, peregrinando com o povo no deserto, e ele precisava chegar até a Terra Prometida. E no meio do caminho, ele se encontra no reinado de Moabe. E no reinado de Moabe tinha o príncipe, que era Balaque. E ele tinha que atravessar aquele reinado. Porém, Moisés manda novamente os mensageiros, eu estou lembrando só de passagens que falei de mensageiro, manda novamente os mensageiros, e os mensageiros entregam a seguinte carta para o príncipe Balaque, que era o rei de Moabe. Olha, nós queremos passar pelo teu reino, porém nós não vamos ficar. E tudo que
o povo utilizar e usar, nós pagaremos. Nós apenas queremos passar pelo seu reino, porque não é o nosso local. Nosso local e o nosso destino é outro. Só que nesse inteirinho de tempo, Balaque já sabia das histórias que tinham acontecido através da vida de Moisés, conduzindo todo aquele povo, e por onde eles passavam algo acontecia. Balaque ficou com medo, Juninho. Ele se atemorizou. Ele se atemorizou, mas Balaque ficou com medo por causa das histórias. Olha como que é as histórias, como que as histórias ecoam, né? Como a minha e a tua história. Imagina, nossas histórias, por mais que não, acabam ecoando e pessoas acabam sabendo disso. E aí, por esse momento, Balaque fica atemorizado e vai buscar a ajuda de um profeta, que tinha por nome de Balaão. E aí a Bíblia fala que Balaão vai até Balaque, e Balaque fala o seguinte: eu quero que você entregue uma mensagem, ou peça uma direção para Deus, para que esse povo seja exterminado e não possa passar por aqui, porque eu não quero que esse povo passe por aqui. E Balaão, mesmo sendo profeta, e qual era a função do profeta? A função do profeta era ser um mensageiro. E alguns podem falar, mas não estava com Moisés. Como pode ser um profeta que não andava com Moisés? É uma situação de contradição. E a Bíblia nos dá um parâmetro, nos dá uma abertura para mostrarmos para nós que é o seguinte: não era só as pessoas que andavam com Moisés que tinham compromisso com Deus, mas sim outras pessoas também tinham compromisso com Deus. Porém, quando o príncipe Balaque faz esse pedido para Balaão, Balaão aceita. Só que esse aceitar, segundo os estudos, Balaão aceita rogar uma praga ou lançar uma maldição a pedido de Deus contra Moisés e todo o povo em troca de bens financeiros. Então aí que nós entendemos a situação, que ou seja, ele era destinado como profeta, ele poderia ter contato com Deus, ele poderia falar com Deus. Só que muitas das vezes os princípios deles não eram de acordo. E aí isso daí pode se tornar uma contradição. Como que uma pessoa tem contato com Deus, só que ela não tem os princípios? Aí nós entendemos que o quê? Que Deus está livre acesso e aberto a todos os tipos de pessoas. Todas as pessoas podem falar com Deus. Se vão ter respostas ou não, aí cabe a qual cada um saber aquilo que está plantando para aquilo que vai colher. Essa foi uma situação que eu fui buscar e depois que eu entendi que Balaão, mesmo não estando do lado de Moisés e fazendo participação do povo, era alguém que tinha contato com Deus. Porém, ele deixou em aberto essa situação aí de acabar se corrompendo e fazendo uma situação em troca de condições financeiras e situações favoráveis que fosse para ele, né?